O lenço foi uma questão violenta aqui, o lenço, né? Chegou a cair a conexão. Vamos lá? Deixar aqui os amigos aqui que estavam aqui para a gente tentar continuar aqui o raciocínio aqui sobre justiça. Sejam bem-vindos de volta. Bom, só haveria justiça no caso de um homicídio se a pessoa que morreu voltasse. Simples assim. Não há justiça se não houver reparação. E a reparação cabível no caso do homicídio não é tirar a vida de quem tirou a outra vida. O nome disso é vendetta, que era um sistema de juízo usado há muito tempo, se não me falha a memória, pelos italiotas. Então isso não é justiça, isso é juízo. O que a gente vê olho por olho, dente por dente, é o juízo operando. A questão da pena de morte é juízo e não justiça. Nós poderíamos exercer, ou melhor, a justiça só é exercida quando há reparação. E no caso, a reparação seria a pessoa que morreu voltar à vida. Coisa que não existe. Não dá. Não dá. Então, o ser humano, por conta dessa natureza caída, o mais próximo que a pessoa conseguiu, o mais próximo que o sistema conseguiu estabelecer é punir aquele que cometeu a injustiça. É punir aquele que cometeu o crime. Mas a punição daquele que comete o crime não é justiça, é juízo. Quando alguém diz assim, justiça foi feita, quando o camarada ele é preso, isso é um equívoco, isso não é justiça, é juízo. Porque, na verdade, ele foi punido pelo que aconteceu e não houve reparação. Amém? Talião, é exatamente isso. Eu estou retornando um pouquinho mais recente, Júnior, com relação ao sistema de vendetta. E essa questão da vendetta a gente não observa apenas num determinado recorte espacial. A gente vai perceber isso em muitas culturas. Bom, pastor, eu já sei que quando alguém... Você quer uma aplicação da justiça? É quando alguém bate no teu carro e essa pessoa ela paga pelo prejuízo e ali a restauração do bem conforme era no outro tempo, como era outrora. Quando a gente fala sobre bem, a gente ainda consegue estabelecer algum tipo de justiça. Agora, quando a gente lida com crime contra a vida, não há justiça. No máximo, há juízo. Como é que a gente vai reparar um estupro? Não tem como reparar um estupro. Não tem como reparar uma lesão corporal. Não há como reparar uma tentativa de homicídio. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando o sistema pune o agressor ou o ofensor, se estabeleceu o juízo e não justiça. Até aqui, amém, irmãos? Onde é que entra o perdão? O perdão, ele é um agente de restauração subjetiva. O perdão é um agente de restauração subjetiva da ofensa. A partir do perdão, porque olha só, a ofensa, ela opera de duas maneiras. Ela opera de maneira objetiva e ela opera de maneira subjetiva. A agressão ou ofensa objetiva é aquilo que acontece na hora. Alguém dá um tapa no rosto do outro. Isso é ofensa objetiva. A ofensa subjetiva é aquilo que ocorre dentro do ser a partir daquilo que aconteceu do lado de fora. A ofensa objetiva é o prejuízo causado do lado de fora. A ofensa subjetiva é o prejuízo causado do lado de dentro. O perdão
ele é um processo de restauração 100% da ofensa subjetiva, do que acontece do lado de dentro. Quando a gente consegue perdoar, o nosso estado de espírito, ele se converte àquilo que era antes da ofensa. E quando há essa restauração, há justiça, porque foi restaurado. Bom, pastor, você está querendo dizer que quando alguém me ofende, quando alguém erra contra mim, a responsabilidade de operar a justiça é minha? Exatamente. Quando alguém me ofende, quem deve operar justiça sou eu. E aí nós estamos diante de uma ambivalência, ou seja, de duas forças que são contrárias e que há uma tensão entre si. Primeiro é o senso de direito, que opera do lado de fora, buscando vingança. A segunda é o perdão, que deve operar do lado de dentro, operando a restauração. A busca pelo próprio direito, muitas vezes, não é a busca pela justiça, mas é a busca pelo juízo. Quando a gente busca pelo próprio direito, nós estamos saindo do que se chama graça, que é favor imerecido. E muitas vezes, pra gente, por mais louco, por mais antitético, por mais paradoxal, por mais antagônico, por mais contrário que isso possa parecer, muitas vezes, para que se exerça justiça, será necessário abrir mão do próprio direito. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas muitas vezes, para que se estabelecer justiça, é necessário abrir mão do próprio direito. Porque não é no direito que se exerce justiça, é na graça que se exerce justiça, porque a graça é reparadora. Irmãos, vocês estão conseguindo me acompanhar até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá claro? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Hein? Amém. Amém. Aí é que tá, Júnior. O Júnior colocou um negócio aqui muito legal. O desejo de perdoar milita exatamente contra o desejo de reparação. Na verdade, Júnior, se a gente pudesse melhorar essa tua frase, eu colocaria assim: o desejo de perdoar milita exatamente contra o desejo de vingança. O desejo de punir o outro. Veja bem, olha aqui. Eu não estou dizendo que se uma pessoa comete um crime, ela deve esquecer os trâmites legais. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se alguém mata, tira a vida de alguém muito próximo, de alguém que eu amo muito, essa pessoa ela é presa, é condenada a 30 anos, e ela deve ser condenada, ainda assim a justiça ela não foi feita. O que foi feito foi o juízo. Porque essa pessoa que matou, essa pessoa muito próxima a mim, eu estou permitindo que ela me mate todos os dias. Entende? Quando a gente não perdoa o ofensor, esse ofensor nos ofende todos os dias. E o dia todo. Isso vai tirando de nós. Quando é que a justiça ela é feita? Quando eu perdoo o outro. E aí a minha alma deixa de ser uma alma fragmentada. Eu passo a ser um indivíduo inteiro. Porque enquanto eu não perdoo o outro, eu estou carregando um cadáver nas costas. E todas as vezes esse cadáver me lembra quem me ofendeu. Exatamente, o Júnior está falando. Por isso que o conceito de graça precisa estar bem sedimentado no coração do cristão. Perfeito.
Irmãos, é por isso que a gente vai fazer a pastoral, a pastoral da quarentena, para a gente lidar com esses conceitos mesmo. Nós não entendemos graça. Nós de fato não entendemos graça. Nós não estamos preparados para a graça. Na verdade, o nosso coração, um tanto cartesiano, em que existe uma variante, e aí a gente tenta estabelecer a nossa relação, em que quem gosta de matemática vai entender isso daí, f de x e f de y, e aí há o crescimento aqui, e aí esse plano cartesiano ele vai mostrando essa variação. Na nossa cabeça é o seguinte, eu preciso punir quem me ofendeu. Só que isso é um círculo vicioso. Tá? De justiça restaurativa que foi muito legal. Muito legal. E aí, nesse curso de justiça restaurativa, teve uma mãe, que eu vi um vídeo de uma mãe em que essa mãe perdeu o filho, um assassino matou o filho dessa mãe. E aí ele foi condenado à prisão perpétua. Isso aconteceu nos Estados Unidos da América. E essa mãe foi até a prisão por conta foi condenado à prisão perpétua, e essa mãe ela foi até a prisão por conta da justiça restaurativa. E aí ela ficou frente a frente com o seu agressor. Esse agressor não queria saber dela. Aí ela passou a visitar esse agressor periodicamente. Até que esse agressor conheceu essa mãe. E aí essa mãe, ela liberou perdão. E aí essa mulher passou a visitar esse homem toda vez que tinha visita, essa mulher ia lá. E esse homem, quando ele entendeu, quando ele teve contato com o pecado dele, ele se quebrantou de uma tal forma. E aí fazendo um vídeo para nós sobre como ele estava se sentindo. Quando essa mulher ela decide perdoar, olha, veja bem como é que a coisa é séria, irmãos. Quando aquele homem, embrutecido pelo pecado, completamente fora e desconectado das emoções, esse homem foi preso, ele não caiu em si, não sofreu. Esse homem, ele foi condenado à prisão perpétua, ele não teve contato consigo mesmo, ele não percebeu. Quando essa mulher, ela o perdoa, ali ele sente um pouco da dor daquela mulher. E ali a justiça. Então a gente precisa entender que a justiça ela vai se manifestar muitas vezes em que eu abra mão do meu direito do que eu ficar aferroado, arraigado nesse direito. Porque a gente entende que justiça, pelo menos foi ensinado para nós, que justiça é o exercício do direito. Só que muitas vezes o exercício do direito vai fazer com que haja juízo, não justiça. Aquela mãe tinha todo o direito do mundo, todo o direito do mundo de não perdoar. Só que ela abriu mão do seu direito para conseguir perdoar aquele homem. E por causa disso, aquele homem foi salvo da sua animalidade, porque ali ele teve contato com as suas emoções. E para ele, a pior coisa que poderia ter acontecido é aquela mulher ter perdoado. Porque a partir do perdão, ele teve contato com a dor. E por causa disso,
ele vai ter de lidar com a dor que ele causou naquela mulher tão bondosa. E ali ele passou a ser um pouco mais humano. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. O Júnior está falando, graça e mérito são no mínimo ideias em contrassenso. A própria definição de graça expõe o equívoco da comparação. Não existe mérito na graça. Não existe. É por isso que a graça ela dá um nó na gente. Porque a gente está acostumado com meritocracia e a graça não. O perdão, nesse caso então, ele é a justiça de Deus. E o não perdão é o juízo dos homens. Quando eu não perdoo, eu quero punir o outro pelo mal que ele me fez. Tá muito grande esse nó, é? Vamos tentar desatar, Júnior? Mas olha só, o perdão é diferente do juízo do homem, mas é igual à justiça de Deus. Deus nos perdoou para que em nós fosse operado a justiça. Deus nos perdoou para que em nós fosse operado a justiça. Vocês conseguem diferenciar o conceito objetivo da perda e o conceito subjetivo da perda? Existe uma perda objetiva, que muitas vezes a gente não tem absolutamente nada que a gente possa fazer. Mas a gente tem uma perda subjetiva. Geralmente, a perda subjetiva, ela é muito mais danosa do que a perda objetiva. Porque a perda objetiva, ela de alguma maneira ela pode ser retrabalhada. A perda subjetiva é aquela que faz com que a gente congele no tempo e no espaço da perda. Ou a gente perdoa quem nos ofendeu, ou a gente passa a vida inteira sendo controlado por quem ofendeu a gente. Existem algumas frases que são clichês, né? Perdão, não perdoar é querer tomar o remédio e querer que o outro morra, mas é verdade. É bem por aí. E a gente precisa entender esse meio todo. A fé cristã, ela nos coloca numa situação muito delicada. Por quê? Por conta da cruz. A cruz, ela nos coloca de uma maneira num lugar muito delicado. O pastor Silvano está colocando, só o perdão trata de graça, só o evangelho trata de graça e de perdão. Todas as outras crenças tratam de reparação, reencarnação, karma, purgatório, nirvana. É interessante, pastor, porque todas elas tratam de alguma maneira desse homem ser punido pelo que fez. Só que até esse conceito de reparação, pastor, ele é um pouco torto. Porque reparação seria trazer aquilo que se perdeu. Né? É muito interessante isso. Reparar é você trazer de volta aquilo que se perdeu. E no momento, tanto nirvana como reencarnação, como karma, purgatório, nenhum desses conceitos vai tratar de trazer de volta o que se quebrou. Nenhum. Então essa reparação é muito mais pelo viés da punição daquele que ofendeu do que do ofendido. É muito mais uma condenação para o ofensor do que para o ofendido. A cruz, ela dá um nó, porque a cruz, ela horizontaliza todos nós. Na cruz não tem santos ou profanos. A Bíblia diz que todos, absolutamente todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. A cruz, ela fala... Só que o perdão, aí é que está. O perdão tira um pouco do nosso sono. O perdão tira.
um pouco não, tira muito do nosso sono. Você já teve alguém perto de você que foi ofendido muito veementemente e essa pessoa perdoou, só que você fica indignado pelo perdão que a pessoa ofertou? Olha que loucura! É a questão do Paulo Borges Júnior. Ele falou uma coisa muito legal. Ele falou bem assim: se chegarmos lá no céu, lá na porta, e Deus falar bem assim: ó, pessoal, mudei de ideia, tá? Todo mundo entra. Do que vai ter de crente dizendo: que isso, Senhor? Eu levei uma vida santa, levei uma vida de abstinência, levei uma vida correta, para que agora o Senhor faça isso? Isso denota apenas uma questão, que a gente não considerou e não entendeu a graça. Irmãos, a graça ela nos coloca na seguinte situação: aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador, não muda o status quo de pecador, muda a mentalidade de pecador. Entende? Então, nós não somos nem um pouco diferentes, daquele que está perdido, a não ser por uma única coisa: a graça nos alcançou. Então, nós somos pecadores arrependidos, que descobriu que o Pai se reconciliou conosco e que estamos em busca de outros pecadores que ainda não descobriu a reconciliação do Pai. Apenas isso. Somos como mendigos que descobriu onde tem pão e vamos em busca de outros mendigos que não sabem onde tem pão. É apenas isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores que a prostituta, não somos melhores do que o homossexual, não somos melhores do que o adúltero ou a adúltera, não somos melhores do que ninguém. A graça horizontalizou tudo, a cruz horizontalizou tudo de tal forma que todos nós precisamos entender que não é pelo esforço que eu faço. Isso é um salvo-conduto para eu levar a vida à torta e à direita? Não. Se alguém entende dessa forma, significa que ainda não entendeu o que é a graça. Na graça, eu não faço para ser. Na graça, eu faço porque eu já sou. Ou seja, na graça, eu não faço para ser aceito por Deus. Na graça é porque eu fui recebido por Deus. Agora, eu não tenho outra opção senão moldar a minha vida em resposta a esse amor. Então, tudo que eu faço não é para eu alcançar. Tudo que eu faço é em resposta a esse amor que me alcançou e que transformou a minha vida e meu coração. É por isso que a gente precisa ter paciência com as pessoas que ainda não entenderam. A cruz, ela nos coloca numa situação muito constrangedora. E que situação é essa? Na cruz, o imperdoável foi perdoado. E se o imperdoável foi perdoado na cruz, e eu carrego essa cruz aqui como sinal do sacrifício de Jesus de Nazaré, não existe então ofensa que seja feita contra mim que não encontre em mim eco de perdão. O perdão na cruz deve reverberar toda a humanidade. E quando eu perdoo alguém que me ofendeu aqui, é apenas a reverberação da cruz, do perdão que foi oferecido na cruz do Calvário. E aí, quando eu perdoo o outro sai de mim, o outro se desagarra da minha alma
E aqui eu estou tratando a alma de maneira do conceito aristotélico, de mente, da questão imaterial. Essa pessoa desagarra da minha alma e eu estou livre como era antes da ofensa. É por isso que no perdão há justiça, porque há inteira reparação. Só há reparação no perdão. Mas se alguém cometer um crime contra mim, essa pessoa deve ser julgada, ser presa, sim. E eu devo liberar perdão sobre ela. Vocês entendem isso, irmãos? O perdão, ele é talvez o principal fruto da evidência de conversão. Pesado isso, né? Mas é verdade. O perdão é o principal fruto, talvez o principal fruto que evidencia a minha conversão. Quando alguém me ofende numa parte que eu não preciso perdoar, significa que naquela parte eu ainda não me converti. Porque existem algumas partes que a gente consegue perdoar com uma facilidade um pouco maior e outras partes que não. Significa que nessas partes que a gente consegue liberar perdão, significa que a gente já se converteu nessa área, de que a graça entrou nessa área. Mas as partes que eu tenho maior dificuldade de perdoar, significa que essa parte ela ainda não foi alcançada pela graça, logo essa parte ela ainda não se converteu. Mas perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Eu primeiro decido para depois sentir. Só um momento. Perdão, ele é uma escolha mais do que um sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar. Nunca. Primeiro a gente decide. Mas pastor, eu não estou conseguindo sentir de perdoar. Nunca. Isso não vai acontecer, irmão. Tu é pecador, tanto quanto eu. E eu tenho essa dificuldade de sentir. E naquele momento eu decido, eu preciso perdoar essa pessoa. Deus, me ajuda a perdoar essa pessoa, para que eu seja completamente livre e para que em mim seja exercido a justiça. Fé não tem a ver com sentir, tem a ver com saber. O amor é muito mais decisão do que sentir. Eu costumo dar um exemplo aqui que as pessoas às vezes elas ficam meio arrepiadas, né? Mas eu vou dar esse exemplo. Nem sempre eu sinto a presença de Deus não, mano. E nem sempre eu sinto o amor de Deus. Às vezes eu estou passando por desertos que eu não consigo sentir o amor de Deus. Mas o que me mantém na caminhada não é eu sentir o amor de Deus, é eu saber que Deus me ama, ainda que eu não sinta. Amém? O que me mantém casado não é eu sentir o amor da minha esposa por mim a todo momento e a todo instante. Não, o Fábio Fernandes está falando, é por isso que perdoar não é esquecer, é desistir do ressentimento, da mágoa causada. O pastor Silfarne costuma dizer que esquecer não é perdoar, é amnésia. Mas o que me mantém casado não é eu sentir o amor da minha esposa a todo instante, porque, irmão, nem todo instante ela está me amando, não. Entende? Nem todo instante ela está demonstrando que me ama. Mas o que me mantém casado é eu saber que ela me ama, ainda que eu não esteja sentindo em algum momento da minha vida. Então a gente precisa deixar de sermos controlados pelas nossas emoções. E parece que... E aí os nossos cultos, ele está de emoção em emoção.
E essa quarentena, ela está testando muito isso. Porque a gente não tem aquela atmosfera de culto, né? A banda e tal e coisa, e um ambiente separado para cultuar, aquela atmosfera toda. Aí sim, dentro das nossas casas, o culto, ele tem sido muito racional, como o Paulo, o apóstolo, ele fala que deve ser. Mesmo não tendo aquela atmosfera toda. E a gente precisa entender isso. A gente precisa converter a nossa alma nesse ponto. De que eu não posso me mover de emoção em emoção. Eu preciso me mover de fé em fé. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação? Esse tema de graça é um tema muito caro a mim. E eu acho que é por aí. Você está disposto a... Ah, tá aqui, ó. Graça e licenciosidade, Hudson. Explica depois o que é o mau uso da graça. Tá, olha só. A graça, ela nos traz responsabilidade. E a graça nos liberta. Toda licenciosidade, ela é pervertida. Porque ela se tornará, a curto e médio prazo, uma coisa chamada de libertinagem. E qualquer coisa que me prenda é o contrário da graça, porque a graça ela é libertadora. E a libertinagem é o oposto disso, porque o sujeito libertino ele se sente livre, quando na verdade ele está completamente preso. Pecar deliberadamente e jogar o pecado na conta da graça. Quem peca deliberadamente jogando na graça não entendeu o que é graça. A graça ela nos trata como adultos, colocando em nós uma responsabilidade que enquanto a lei operava, nós não tínhamos. Porque a lei era uma tutora de gente que é inapta em poder escolher. A graça, ela nos trata como adultos. E aqui o pastor Silvano está colocando aqui o conceito de graça barata de Bonhoeffer. Ele, para mim, é um teólogo maravilhoso. E, assim, Bonhoeffer é o Dietrich, né? Veja bem, eu entendi o que ele colocou com graça barata, mas para que isso fique bem didático, perdão. Mas até esse conceito graça barata não existe, porque se é barato não é graça, entende? Eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi o que ele expôs, mas não existe graça barata, porque são termos que são antitéticos entre si, são termos que não cabem numa mesma frase. Porque toda graça é cara, porque alguém já pagou. A graça é muito legal, porque assim, a graça não é de graça. A graça é por graça. Não come um almoço, se bem que tem gente que diz assim, não existe almoço grátis, não existe mesmo. Quando a gente come um almoço de graça, foi pela graça para nós, mas alguém pagou um preço. Toda graça, ela pressupõe o pagamento de algum tipo de preço. Toda graça. E por quê? Porque entende-se que aquele que não pode pagar o preço ainda é criança. E quando nós somos alcançados por essa graça, porque alguém pagou um preço, essa graça nos converte em gente adulta. E por causa disso eu já estou pronto a pagar o preço para alguém, para que eu, pagando o preço, aquilo seja pela graça para outro alguém. Ficou claro? A graça nunca é de graça, a graça é por graça. Alguém paga o preço para mim e eu sou alcançado por essa graça
e essa graça me converte em gente grande, eu preciso encontrar uma outra criança que ainda não entendeu o que é graça, pagar o preço por ela, para que eu, em pagando o preço, essa criança ela consiga ser alcançada por essa graça, ela seja convertida em gente adulta. Quando perverto a graça em libertinagem, como de Judas, tento equivocadamente baratear a graça. E aí a coisa ela é terrível, porque a corrupção das melhores coisas produzem as piores coisas. A corrupção das melhores coisas produzem as piores coisas. E não existe nada mais nefasto, nada mais destruidor do que uma graça corrompida, porque leva a gente para o inferno, leva a gente para a perdição. Quando eu escolho perverter a graça e peco deliberadamente, eu estou caminhando para o inferno, estou levando gente que está no meu entorno para o inferno também. A graça é para gente grande, para gente adulta. Criança não consegue lidar com graça. Criança prefere a barganha, criança prefere o toma lá da cá, criança prefere a manipulação. Na graça não tem toma lá da cá, na graça não tem barganha, na graça não tem manipulação. As coisas são do jeito que são. Na graça, a luz sobre mim e todo o meu pecado é exposto. E apesar do meu pecado, eu decido caminhar porque fui alcançado por ela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Tudo isso para a gente falar sobre perdão, que está inserido na graça. O outro não merece ser perdoado, mas eu perdoo a si mesmo. Porque não é porque ele merece. Ah, tá, uma outra questão muito legal. Mas, pastor, ele não se arrependeu, pastor. E eu devo perdoar se ele não se arrependeu? Irmãos, a gente não perdoa porque o outro se arrependeu, irmão. A gente perdoa porque a gente se arrependeu de não ter perdoado o outro. Amém? Eu não perdoo o outro porque ele se arrependeu. Eu perdoo o outro porque eu me arrependi de não ter perdoado. E quando eu me arrependo de não ter perdoado, eu libero perdão. Ainda que o outro não se arrependa. Porque perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver comigo mesmo. Amém? A Julie está perguntando aqui, ó, pastor, o juízo está mais ligado em dar uma resposta ao ofendido do que ao ofensor? Sempre. O juízo sempre está ligado a um tipo de resposta, para que o ofendido se sinta satisfeito. Só que o ofendido não se sentirá satisfeito nunca. Veja bem. Vamos voltar aqui para a vendetta, vamos voltar aqui para o olho por olho, dente por dente. Se alguém mata alguém muito próximo de mim e essa pessoa é condenada à prisão perpétua, ou melhor, é condenada à pena de morte, e eu não perdoo essa pessoa, muito provavelmente essa pessoa, depois de morta, ela continuará me matando, porque ela continuará viva dentro de mim. O pastor Márcio está colocando, Jesus disse, perdoai uns aos outros, exatamente, é mandamento, é imperativo, irmãos, a gente precisa entender isso. Quando a gente não perdoa, a gente assume o lugar de Deus, porque Deus é o único que poderia não ter perdoado, e ainda assim, ele decidiu nos perdoar. Quando a gente decide não perdoar, o não perdão tem uma lógica perversa e idólatra. O não perdão tem uma lógica perversa de idolatria, porque quando eu não perdoo, eu coloco a minha dor no centro da minha vida e vivo em função dessa dor. E essa dor, ela vai ter muitos desdobramentos. Desdobramentos. Aqui o Maico, ó, como analisar o se não perdoares os ofensores, vosso Pai... Calma aí, rapidinho. Como analisar se não perdoares os ofensores, vosso Pai vos não perdoará condicionalmente? Vamos lá. Vou tomar até um pouquinho de água aqui. Michael, o que Jesus ele fala é para estabelecer um contato do lado de fora. Amém?
Quando eu não perdoo, eu não tenho contato com o perdão que me é... Voltou, graças a Deus. Quando eu não perdoo... pastor Sufarne, ele está colocando aqui a questão do perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que não... Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Parece ali que tem uma condicionante. Mas muito mais do que isso. Não é uma questão de condição. É uma questão de conseguir discernir. Quem não consegue perdoar, não consegue se sentir perdoado. Porque ele vai medir o perdão a partir da régua do outro. Ou melhor, a partir da sua própria régua. Vamos lá. Quem não consegue perdoar, dificilmente consegue aceitar o perdão. Você já viu gente que não consegue se perdoar por ter feito alguma coisa? É mais ou menos isso. Quem não consegue se perdoar pelo que fez, dificilmente consegue liberar perdão para o outro. O que Jesus de Nazaré está mostrando aqui para nós é que o perdão ele precisa ser uma via de mão dupla para ser uma realidade restaurativa integral. Porque se o perdão ele for de mão única, ele não será nunca uma realidade restaurativa integral. Ele será uma liberdade restaurativa parcial. O vídeo voltou? Pastor Wellington está falando que travou. Alguém aqui tá ouvindo, gente? Alguém tá assistindo? Estão conseguindo ver? Irmãos? Calma aí. Alguém está me ouvindo? Tá normal? Tá legal, porque senão ia sair. O que Jesus evidencia aqui é que o perdão ele precisa ser uma via de mão dupla para ser uma realidade restaurativa integral. Tá? Enquanto eu não perdoo, essa realidade restaurativa ela não é integral. E aí, por causa disso, eu não consigo experimentar nem o perdão de Deus. Maicon, ficou claro? O perdão ele precisa ser uma via de mão dupla, não condicionante ao Pai. Porque, na verdade, a gente precisa entender que o Cordeiro de Deus se ofereceu antes da fundação do mundo. E esse Cordeiro se oferece antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos alguma chance de sermos perdoados. E para que a gente tivesse alguma chance... Melhor, o Cordeiro de Deus se oferece antes da fundação do mundo para que a gente tivesse alguma possibilidade de se arrepender. Mas se a gente não se arrependesse, nós não teríamos sido conectados ao perdão do Pai. Tá? O Fábio está falando aqui, uma pessoa que não perdoa quer punição para o culpado. E quando essa pessoa culpa a Deus? Mano, isso é terrível. O que nós temos hoje de gente que culpa a Deus. E outra, a gente chega numa questão séria em que tem gente dizendo assim, você precisa liberar perdão para Deus. Faz isso não, mano. Faz isso não. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Geralmente, uma pessoa que coloca Deus como culpado, a pessoa ela é egoísta. Por exemplo, meu pai morreu. Eu não perdoo a Deus por isso. Mas, na verdade, não é eu que não perdoo Deus. O meu sentimento de egoísmo é tão grande que eu não consigo lidar com a dor da ausência e, por causa disso, eu preciso tirar o foco da dor da ausência de dentro de mim para colocar em alguma pessoa e aí eu acabo culpando Deus. Mas, geralmente, essa questão de não perdoar a Deus é fruto de um coração egoísta que quer para si um alívio imediato para a dor da ausência. É a questão de alguém que perdeu, que alguém muito próximo morreu, e essa pessoa, ela acha que Deus é o culpado da morte da pessoa. Não, Deus não é culpado, não. A culpa é do pecado. Deus estabeleceu um universo perfeito, criado, justo,
O homem perverteu tudo, e quando o homem perverte tudo, a morte entra dentro do sistema. E essa morte, ela vai acabar gerenciando, ela vai acabar perpetrando dentro desse sistema, desse mundo, dores. Só que aí vem Jesus, e Jesus coloca a morte de joelhos. É por isso que do meu pai, nem dos meus irmãos, mais recentemente, não tão recentemente assim, do meu irmão mais novo, que foi muito traumático, mas em Cristo Jesus a morte foi vencida. E eu tenho a certeza que um dia eu serei recolhido para junto deles, se Jesus não voltar antes, e nós nos abraçaremos e daremos muitas risadas. Será um encontro maravilhoso, irmãos. Então, a questão de não perdoar a Deus tem muito mais a ver com o coração egoísta do que com o senso de justiça. Não tem absolutamente nada a ver com justiça, tem a ver com egoísmo. Um dia nós nos encontraremos. Um dia eu estarei com eles. E aí, ao invés da gente sentir culpa, da gente olhar para Deus como culpado, a gente deve olhar a Deus como restaurador. Veja bem, eu vou contar agora uma coisa para vocês. Eu não posso terminar esse vídeo sem contar. Eu falei que aqui na Terra não tem juízo, não tem justiça, tem juízo, em raríssimas exceções. Lá na eternidade não tem juízo, no céu não tem juízo, é só justiça. Sabe aquele teu parente que morreu em Cristo Jesus? Ele estará de volta. Teu pai, tua mãe, teu filho, ele estará de volta. Se a morte não nos levar antes, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estaremos juntos. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais afastamento. Todos nós estaremos juntos. Mas enquanto isso não acontece, pastor, eu oro a Deus para que o Espírito Santo toque nessa tua dor e transforme numa saudade adocicada pela esperança de que um dia todos nós estaremos juntos em o nome de Jesus. Um dia todos nós estaremos juntos diante dele. E lá não haverá mais dor. Lá a doença não ceifará mais a vida de ninguém, não vai ter bala perdida, não vai ter mais fome, não vai ter mais miséria. Lá será tudo justo e a justiça de Deus será feita. Aqui, por enquanto, não. Aqui a gente ainda passa por uns maus bocados. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Aqui uma pergunta, ó, e quando perdoa, mas não consegue seguir em frente? Houve perdão? A pergunta é, houve perdão? Porque geralmente o perdão precisa ser um exercício diário. Volta e meia a gente precisa voltar lá atrás para esse perdoa. Porque cá entre nós, minha irmã, não seguir em frente é dos sintomas da falta de perdão. Isso aí, Fátima, a saudade ressignificada é a saudade adocicada pela esperança de que um dia todos nós estaremos juntos com Ele. Amém? Irmãos, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Eu espero que tenha sido bom para vocês, porque foi maravilhoso para mim. Tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Na semana que vem nós retornaremos com a pastoral na quarentena. Se foi bom para você, avisa os amigos. Diz que a gente está tendo uma pastoral nessa quarentena. E eu acho que vai ser muito legal a gente estar aqui juntos aqui na semana que vem. O pastor Márcio está dizendo, ó, livro Psicologia do Perdão, Perdoar. Autor Fábio Damasceno. Show de bola, pastor, isso aí. Avisa os amigos, tá bom? É um tempo muito bom. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se propuseram estar aqui comigo para a gente bater esse papo. Eu gostaria muito de que fosse um pouco mais automático, né? Automático não, mais instantâneo. Às vezes fica essa distância entre uma coisa e outra.
Mas foi bom demais estar aqui com vocês, tá? Semana que vem a gente tá junto de novo, tá bom? Tem... O Marco está perguntando se rola dobradinha. Se tiver pergunta para a semana que vem a respeito do perdão, tá? É o perdoar o imperdoável, pastor. Sabe por que a gente pode perdoar o imperdoável? Porque o imperdoável foi perdoado na cruz. O imperdoável foi perdoado na cruz. E aí depende de vocês, meus amigos, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Se não, vou encerrar aqui com uma oração, porque nós é crente. Não? Vamos orar ao Senhor. Deus de graça e misericórdia, muito obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui para a gente bater papo sobre perdão e graça, sobre tudo isso que tem acontecido. Nos ajude, nos dê maturidade, para que a gente consiga seguir em frente, em nome de Jesus. Eu vou... Não posso, Júnior, não posso, porque eu até queria, mas não posso não, mano, porque senão as meninas aqui não vão me perdoar. Hoje eu tô de folga e esse é um raro momento, então para a gente evitar que a gente tenha que problemas com o exercício de perdão, eu preciso ir, tá bom? É boa, Jonathan, boa. Deus te abençoe. Eu vou salvar aqui nos stories. Não sei se vai para o YouTube, porque ficou fragmentado, né? Talvez não fique bom, porque eu precisei sair e retornar de novo. Mas chame aí, tá bom? Deus te abençoe. Vá em paz. Beijão.